Você já sentiu que o medo começou a controlar os seus pensamentos? Já acordou durante a madrugada com o coração acelerado, imaginando tudo o que poderia dar errado? Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece maior do que as suas forças. Talvez tenha recebido uma notícia difícil, esteja preocupado com a sua família, com a saúde, com o futuro ou simplesmente esteja cansado de lutar sem enxergar uma resposta. Se este é o seu momento, eu quero pedir que permaneça comigo até o final desta mensagem, porque hoje Deus pode falar diretamente ao seu coração por meio de uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essas palavras escritas há tantos séculos continuam alcançando pessoas que precisam de coragem para seguir em frente. O medo é uma das emoções mais presentes na vida humana. Todos nós em algum momento já sentimos medo. Medo de perder alguém que amamos. Medo de não conseguir superar uma dificuldade. Medo de fracassar. Medo de ficar sozinho. Medo do futuro. O problema não é sentir medo. O problema é permitir que ele se torne o Senhor da nossa vida. Quando o medo domina o coração, ele rouba a paz, enfraquece a fé e faz com que enxerguemos apenas os obstáculos, esquecendo-nos da presença de Deus. Foi justamente para um povo que estava vivendo dias de insegurança que Deus pronunciou as palavras de Isaías 41:10. Israel enfrentava tempos difíceis. Havia incertezas, ameaças e um futuro que parecia assustador. Humanamente falando, existiam muitos motivos para desanimar, mas Deus não começou prometendo que todas as dificuldades desapareceriam imediatamente. Ele começou dizendo, não temas, e logo em seguida revelou o motivo, porque eu sou contigo. A coragem do povo não deveria nascer da força que possuía, mas da presença daquele que nunca abandona os seus filhos. Talvez hoje você também esteja procurando motivos para continuar. Talvez as circunstâncias estejam dizendo que tudo está perdido. Talvez você tenha orado muitas vezes e ainda não tenha visto a resposta que esperava. Nessas horas, é fácil acreditar que Deus está distante. Mas a palavra nos lembra de uma verdade extraordinária. Deus nunca deixa de estar presente, mesmo quando não conseguimos perceber a sua ação. Há momentos em que Ele acalma a tempestade. Em outros, Ele fortalece o nosso coração para atravessá-la. Nos dois casos, Ele continua ao nosso lado. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho. À frente havia um mar impossível de atravessar. Atrás, um exército se aproximava rapidamente. Aos olhos humanos não existia saída, mas Deus já tinha preparado um caminho onde ninguém conseguia enxergar. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você olha para um lado e vê portas fechadas. Olha para outro e encontra apenas dúvidas. No entanto, Deus continua sendo especialista em abrir caminhos onde parece não existir nenhum. O Senhor não está limitado pelas circunstâncias que assustam você. Existe um detalhe maravilhoso nesse versículo que muitas vezes passa despercebido. Deus não diz apenas, eu estarei com você. Ele diz, eu sou o teu Deus. Essa frase revela relacionamento, cuidado e compromisso. O Criador do universo não fala com você como alguém distante. Ele se apresenta como um pai amoroso, que conhece a sua história, vê as suas lágrimas e permanece fiel mesmo quando a sua força parece acabar. Talvez as pessoas não compreendam aquilo que você está enfrentando. Talvez você tenha se sentido sozinho em muitos momentos. Mas existe alguém que conhece cada detalhe da sua caminhada e nunca desviou os olhos de você. Quero fazer uma pergunta para você refletir por alguns instantes. O que tem ocupado mais espaço dentro do seu coração, o tamanho do seu problema ou o tamanho do Deus em quem você acredita? Essa pergunta não serve para gerar culpa, mas para nos lembrar de que a fé cresce quando voltamos os nossos olhos para quem Deus é e não apenas para aquilo que estamos enfrentando. Pedro conseguiu caminhar sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Quando passou a olhar apenas para o vento e para as ondas, começou a afundar. Muitas vezes acontece o mesmo conosco. Quanto mais alimentamos o medo, menor Deus parece. Quanto mais contemplamos a fidelidade do Senhor, menor o medo se torna. Talvez Deus tenha permitido que você chegasse até esta mensagem
exatamente para ouvir isso. Você não está sozinho. A luta pode ser real. As lágrimas podem ser verdadeiras e as respostas talvez ainda não tenham chegado. Mas a presença de Deus continua sendo uma realidade maior do que qualquer dificuldade. E nos próximos minutos, vamos descobrir por que essa promessa de Isaías 41:10 continua transformando vidas, fortalecendo corações cansados e trazendo esperança para aqueles que pensavam que não conseguiriam dar mais um passo. Há uma razão pela qual Deus continua repetindo tantas vezes na Bíblia a expressão "não tenha medo". Não porque Ele ignore as dificuldades da vida, mas porque conhece a tendência do coração humano de imaginar o pior quando atravessa momentos de incerteza. O medo tenta convencer você de que está sozinho. A fé lembra que Deus permanece ao seu lado. O medo faz você acreditar que o problema é maior do que qualquer solução. A palavra de Deus declara que não existe situação maior do que o poder do Senhor. Talvez você esteja vivendo exatamente essa batalha hoje. Durante o dia, consegue ocupar a mente com trabalho, responsabilidades e compromissos. Mas quando chega o silêncio da noite, os pensamentos começam a correr. As preocupações aumentam. O coração aperta e perguntas surgem sem parar. E se eu não conseguir? E se tudo der errado? E se eu perder quem amo? E se essa situação nunca mudar? Esses pensamentos podem parecer muito reais, mas nem sempre representam a verdade. A verdade está naquilo que Deus diz sobre você. E Deus declara em Isaías 41:10, "Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Observe que ele não diz, "Não tenha medo porque você é forte." Também não diz, "Não tenha medo porque você conseguirá resolver tudo sozinho." A segurança não está em nós, ela está em Deus. Quando nossa confiança depende apenas das nossas capacidades, qualquer dificuldade pode nos fazer desanimar. Mas quando nossa esperança está no Senhor, descobrimos uma força que vai além das nossas limitações. Lembre-se da história de Davi diante de Golias. Enquanto todo o exército de Israel olhava para o tamanho do gigante e tremia de medo, Davi olhava para a grandeza de Deus. Ele não ignorava o perigo. Sabia que Golias era forte, experiente e muito bem preparado para a guerra. Mas também sabia que o Deus que o havia livrado do leão e do urso continuava sendo o mesmo. A confiança de Davi não estava na pedra que carregava na mão, mas no Senhor que caminhava ao seu lado. Talvez exista um Golias diante de você neste momento. Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, um relacionamento quebrado, uma notícia inesperada ou uma ansiedade que parece não dar descanso. Aos olhos humanos, esse gigante pode parecer impossível de vencer, mas Deus nunca mediu as batalhas pelo tamanho do problema. Ele sempre olhou para o poder da sua própria presença. E essa mesma presença continua acompanhando você hoje. Existe outra promessa maravilhosa nesse versículo: "Eu te fortaleço." Isso significa que Deus não apenas caminha conosco, Ele também nos capacita a continuar. Quantas vezes você já enfrentou situações que no passado imaginava não suportar? Talvez você tenha passado por perdas, decepções ou momentos em que pensou que não conseguiria seguir em frente. E, no entanto, aqui está você, ainda de pé. Talvez com cicatrizes, talvez mais sensível, talvez mais cuidadoso, mas ainda caminhando. Isso não aconteceu apenas pela sua força. Houve uma mão invisível sustentando você em cada passo. Muitas vezes, pedimos que Deus retire imediatamente todas as dificuldades, mas em algumas ocasiões, Ele escolhe fortalecer primeiro o nosso coração. Foi assim com o apóstolo Paulo. Ele orou para que um sofrimento fosse retirado da sua vida, mas ouviu do Senhor: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus mostrou que, mesmo quando não entendemos todos os processos, sua graça continua suficiente para nos sustentar. Talvez hoje você esteja dizendo: "Eu não tenho mais forças." E talvez seja verdade. Talvez as suas forças realmente tenham chegado ao limite. Mas é justamente nesse momento que Deus costuma revelar que a força dele nunca se esgota. Quando reconhecemos a nossa dependência, abrimos espaço para que o Senhor faça aquilo que não conseguiríamos realizar sozinhos. A fé não significa fingir que somos fortes. Significa reconhecer que Deus é forte por nós. Em seguida, o Senhor faz outra promessa: "Eu te ajudo."
Que palavras confortadoras! O Deus Todo-Poderoso não observa a nossa luta à distância. Ele entra na nossa história. Ele ajuda. Ele consola. Ele abre portas. Envia pessoas, concede sabedoria. Fortalece decisões e trabalha de maneiras que muitas vezes nem conseguimos perceber. Quantas respostas já chegaram à sua vida de formas inesperadas? Quantos livramentos aconteceram sem que você sequer percebesse? Deus continua agindo, mesmo quando o silêncio faz parecer que nada está acontecendo. E há ainda a última promessa desse versículo, talvez a mais emocionante de todas. Eu te sustento com a minha destra fiel. A destra simboliza força, autoridade e poder. Quando Deus diz que sustenta você com sua mão fiel, Ele está afirmando que não permitirá que a sua vida escape do seu cuidado. Talvez você sinta que está segurando apenas por um fio, mas esse fio não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. E as mãos do Senhor jamais falham. Por isso, antes de continuarmos esta reflexão, quero que você guarde esta verdade no mais profundo do seu coração. Você pode não saber como tudo terminará, mas pode ter a certeza de quem estará ao seu lado durante toda a caminhada. E essa certeza muda tudo. Porque quando Deus está presente, o medo perde a última palavra. A esperança renasce e encontramos coragem para dar mais um passo, mesmo sem enxergar todo o caminho à frente. Existe um momento na vida em que percebemos que não conseguimos controlar tudo. Por mais que planejemos, trabalhemos e façamos o nosso melhor, ainda existem situações que escapam completamente das nossas mãos. É exatamente nesses momentos que a promessa de Isaías 41:10 se torna ainda mais preciosa. Deus não diz apenas que conhece a nossa luta. Ele declara: eu te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa significa que, mesmo quando as nossas forças acabam, as mãos de Deus continuam firmes. Talvez você já tenha passado por dias em que parecia impossível continuar. Dias em que levantar da cama exigia coragem. Dias em que o coração estava tão cansado que até orar parecia difícil. Se você já viveu algo assim, saiba que não está sozinho. Muitos homens e mulheres de Deus também enfrentaram momentos de profunda aflição. Elias, depois de vencer os profetas de Baal e testemunhar um grande milagre, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. O profeta que havia demonstrado tanta coragem agora estava esgotado emocionalmente. Deus poderia tê-lo repreendido por sua fraqueza. No entanto, fez o contrário. Primeiro cuidou dele, deu descanso, alimento e renovou suas forças. Depois falou ao seu coração. Isso revela algo muito importante. Deus conhece os nossos limites. Ele sabe quando estamos cansados, sobrecarregados e desanimados. O Senhor não exige que você seja forte o tempo todo. Ele convida você a descansar nele. O mundo costuma dizer que precisamos dar conta de tudo sozinhos, mas a palavra de Deus nos ensina que existe força em reconhecer nossa dependência do Pai. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda ao Senhor. É um ato de fé. Talvez você tenha carregado pesos que Deus nunca pediu para você carregar. Há pessoas que vivem tentando controlar o futuro, resolver problemas que ainda nem aconteceram e imaginar todos os cenários possíveis. Essa preocupação constante vai roubando a alegria do presente e alimentando uma ansiedade que parece não ter fim. Jesus falou sobre isso quando ensinou: não andem ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. O Senhor não estava dizendo que devemos viver sem responsabilidade, mas que não fomos criados para viver escravizados pelo medo do futuro. Existe uma diferença entre preparar-se e preocupar-se. Preparar-se é agir com sabedoria. Preocupar-se é tentar carregar um peso que pertence somente a Deus. Quantas noites de sono perdemos pensando em situações que nunca chegaram a acontecer? Quantas vezes sofremos antecipadamente por algo que o Senhor já havia resolvido, sem que soubéssemos? Deus conhece o amanhã, muito antes de ele chegar. Aquele que governa o universo também governa a sua história. Quero convidar você a imaginar uma criança pequena caminhando ao lado do pai por uma estrada movimentada. Ela não conhece todos os perigos do caminho, não sabe qual será o próximo obstáculo, mas continua andando com tranquilidade, porque sua mão está segura na mão do pai. A confiança da criança não está no conhecimento que ela possui, mas na presença de quem a protege.
Assim também deve ser a nossa caminhada com Deus. Talvez você não conheça todos os detalhes do seu futuro. Talvez ainda não tenha respostas para muitas perguntas, mas você conhece aquele que segura a sua mão, e isso é suficiente para continuar. Há outra história na Bíblia que nos ensina essa verdade de maneira extraordinária. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, uma tempestade violenta começou a balançar o barco. Homens experientes na pesca ficaram desesperados. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Eles o acordaram dizendo: Senhor, não te importas que pereçamos? Quantas vezes fazemos a mesma pergunta em silêncio? Quando a enfermidade demora a passar, quando as portas permanecem fechadas ou quando a resposta parece distante, somos tentados a pensar que Deus não está vendo a nossa dor. Mas Jesus levantou-se, repreendeu o vento e o mar e fez uma pergunta aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele não fez essa pergunta para condená-los, mas para ensiná-los que sua presença no barco era maior do que qualquer tempestade. Hoje Deus faz o mesmo convite a você. Em vez de olhar apenas para as ondas, olhe para aquele que está com você dentro do barco. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado. Talvez você continue enfrentando desafios quando esta mensagem acabar. Mas uma coisa pode mudar hoje: a forma como você atravessa essa luta. Quando confiamos que Deus permanece ao nosso lado, o medo deixa de governar o nosso coração. A esperança volta a florescer. A paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. E descobrimos que a presença do Senhor é capaz de sustentar a nossa alma, mesmo antes de transformar completamente as circunstâncias. E é exatamente nesse ponto que Isaías 41:10 revela sua maior riqueza. Deus não apenas promete força para continuar a caminhada, Ele promete permanecer fiel até o fim. E na conclusão desta mensagem, veremos como essa fidelidade pode transformar a maneira como enfrentamos cada novo dia, trazendo coragem, esperança e a certeza de que nunca caminharemos sozinhos. Chegamos ao final desta reflexão, mas talvez este seja exatamente o começo de uma nova etapa na sua caminhada com Deus. Depois de ouvir as palavras de Isaías 41:10, eu quero que você feche os olhos do coração por um instante e imagine o Senhor olhando diretamente para você e dizendo: Não tenha medo. Eu estou com você. Não é apenas uma frase bonita. É uma promessa do Deus que nunca mente, nunca falha e nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Talvez você tenha iniciado esta mensagem sentindo-se sozinho. Talvez ninguém ao seu redor saiba da batalha que você enfrenta. Existem dores que não aparecem no rosto. Há lágrimas que caem apenas quando ninguém está olhando. Existem perguntas que permanecem escondidas no silêncio do coração. Mas Deus conhece todas elas. Antes mesmo de você pronunciar uma única palavra em oração, o Senhor já conhecia cada preocupação, cada medo e cada lágrima. E mesmo assim, Ele continua dizendo: Eu sou o teu Deus. Essa é uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Ele não ama você apenas quando tudo está bem. Ele permanece ao seu lado nos dias de alegria e também nos dias de luta. Quando você acerta, Ele continua presente. Quando você erra e se arrepende, Ele continua oferecendo graça e misericórdia. Quando você está forte, Ele caminha com você. Quando suas forças acabam, Ele sustenta você com sua mão poderosa. O amor de Deus não depende das circunstâncias. Sua fidelidade não muda, conforme os dias difíceis aparecem. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez exista uma área da sua vida que você já entregou à preocupação. Talvez seja um filho que está distante, um casamento enfrentando dificuldades, um diagnóstico médico, uma crise financeira ou uma porta que parece nunca se abrir. Você já tentou resolver da sua maneira. Já chorou, já fez planos, já perdeu noites de sono pensando no que fazer. Hoje, Deus faz um convite amoroso. Entregue esse peso a mim. Não porque você deixará de ser responsável, mas porque não foi criado para carregar sozinho aquilo que somente Deus pode sustentar. Jesus fez um convite semelhante quando disse: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que promessa extraordinária! O descanso que Cristo oferece não significa ausência de desafios.
Significa encontrar paz mesmo enquanto caminhamos por eles. É descobrir que existe um lugar seguro para depositar os nossos medos. É compreender que Deus continua escrevendo a nossa história, mesmo quando ainda não conseguimos entender os próximos capítulos. Pense novamente em Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto seus olhos permaneceram em Jesus, ele fez aquilo que parecia impossível. Quando passou a olhar apenas para a força do vento, começou a afundar. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Olhamos tanto para os problemas que nos esquecemos de contemplar o Deus que é maior do que todos eles. Hoje o Senhor convida você a levantar novamente os olhos, não para negar a existência da luta, mas para lembrar que ela nunca será maior do que a presença de Deus. Talvez você não veja a solução imediatamente. Talvez o milagre aconteça de uma maneira diferente daquela que você imaginou. Talvez a resposta chegue no tempo perfeito de Deus, e não no tempo que você gostaria. Mas uma coisa você pode ter absoluta certeza: Deus jamais desperdiça uma lágrima derramada diante dele. Cada oração sincera é ouvida. Cada clamor chega ao coração do Pai. Cada passo dado em fé é visto pelo Senhor. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Por isso, antes de encerrarmos, eu quero convidar você a fazer desta promessa uma oração pessoal. Pai amado, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Tu conheces os medos que elas carregam, as lutas que enfrentam e as lágrimas que talvez ninguém mais conheça. Hoje nós escolhemos confiar na Tua palavra. Obrigado porque Tu disseste: não temas, porque eu sou contigo. Fortalece quem está cansado, consola quem está chorando. Dá sabedoria para quem precisa tomar decisões. Renova a esperança de quem pensa em desistir. Que toda ansiedade encontre descanso na Tua presença e que toda insegurança seja vencida pela certeza do Teu amor. Sustenta cada família, protege cada lar e conduz cada passo segundo a Tua vontade. Que nunca nos esqueçamos de que a Tua mão continua estendida sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus está comigo, não vou temer. Essa simples declaração de fé pode fortalecer outras pessoas que também estão enfrentando momentos difíceis. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta promessa hoje. Talvez Deus use você para levar esperança a um coração que estava quase desistindo. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé por meio da palavra de Deus, inscreva-se no Colina da Fé. Aqui continuaremos caminhando juntos, meditando nas Escrituras, orando uns pelos outros e lembrando todos os dias que nenhuma luta é maior do que o amor, a graça e a fidelidade do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração, ilumine os seus caminhos e faça você experimentar a paz que excede todo o entendimento. E quando o medo tentar bater à sua porta novamente, lembre-se desta promessa que nunca perde a sua força. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Que essa verdade acompanhe você hoje, amanhã e em todos os dias da sua caminhada. Amém.